Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo numa live do HMA, quarta-feira à noite. Vai guardando aí na agenda, toda quarta, exceto semana que vem, nós vamos estar aqui no canal do hospital falando um pouco de assuntos que interessam a comunidade local e regional, né? Hoje vamos falar de pronto-socorro na pandemia e trouxemos aqui o Luciano, gerente médico do nosso pronto-socorro. Muita honra recebê-lo aqui. Luciano, obrigado pela presença. E, claro, sempre agradecer aí a equipe de apoio nossa, a Fabrício, que está aqui com a gente, a Jéssica, a Yara, do comercial. Obrigado, valeu. E os nossos diretores que permitem essa oportunidade, né? E a você que está aí assistindo a gente, por favor, aguardamos as dúvidas aí para respondê-los, né? Então, vou começar com boa noite do Luciano e faça um panorama aí da situação do pronto-socorro, por favor, Luciano. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite aí, legal por estar aqui hoje, podendo estar falando de um assunto de relevância hoje, no meio dessa nossa pandemia. E vamos falar um pouquinho de como é que tudo começou, né? A partir de final de janeiro, o hospital já vendo aquela progressão da pandemia vindo da China e avançando pela Europa, já começou a criar situações de possibilidades de chegar ao Brasil essa pandemia. E aí foi criado um comitê, e nesse comitê foram estabelecidas diversas ações, dentre elas, ações inerentes ao pronto atendimento. Então, uma das primeiras ações que nós elaboramos foi criar um atendimento, um fluxo para pessoas com suspeitas de Covid separado das demais pessoas que vêm procurar o pronto-socorro. Isso é a primeira medida que nós tomamos, e nós implementamos essa medida no dia 20 de março. Apesar de que, no dia 20 de março, ainda não houvesse sido relatado nenhum caso da cidade de Atibaia com Covid, nós nos adiantamos porque São Paulo já vivia uma situação de vários casos e nós temos uma proximidade muito grande com São Paulo, né? Várias pessoas que vão e vêm, e até profissionais da área médica também que moram em São Paulo, e atendem que a gente já se preocupou um pouco antes de ter casos positivos em Atibaia. Então, no dia 20 de março, nós inauguramos o nosso fluxo separado e nós nos preocupamos principalmente em criar dois ambientes diferentes, tanto de espera de atendimento, como também do atendimento propriamente dito, com equipes separadas. E isso perdura até hoje, não houve nenhuma mudança nisso. O fluxo da síndrome gripal no pronto-atendimento do Hospital Nova Atibaia continua igual. As pessoas que têm sintomas que sugerem a Covid, que são sintomas de gripe, elas são atendidas num ambiente à parte, ao lado do pronto-socorro, mas à parte, e com toda uma equipe dedicada, tanto médica, quanto de enfermagem, quanto de recepção, totalmente dedicada a esse atendimento, que não se mistura. Tá? Essa é a ideia básica daquilo que nós criamos para o pronto-atendimento num primeiro momento. Tá? Houve até necessidade de ampliar um pouco a equipe. Sim, no começo nós tivemos uma ampliação de equipe, conforme a gente vai acompanhando, vendo os indicadores de frequência, de volume, a gente optou em fazer depois uma redução de equipe num determinado momento e mantemos esse padrão até agora. Tá? E o atendimento vem acontecendo de forma sistemática, de forma tranquila, inclusive, né? Excelente. Assim, é importante a gente trazer aqui as perguntas, apesar de a gente estar aí no terceiro, quarto mês de pandemia e evolução, ainda tem gente que pergunta e quer saber, né? Quando que eu devo procurar o pronto atendimento, né, aqui no hospital? Né? Em que situações? Bom, vamos lá. O pronto atendimento hoje, como eu falei, está separado. Então, se você tem sintoma gripal, você vai para um fluxo, se você não tem, vai para um fluxo que não tem contato com pessoas gripais. E esse é o principal fundamento da pessoa vir a um pronto-socorro. Saber que ela virá um pronto-socorro, qualquer que seja a queixa dela, se é uma queixa de gripe ou uma queixa de não gripe, ela não vai se misturar. Então, quando que a pessoa deve procurar o pronto-socorro? Sempre que ela tiver uma necessidade urgente de um atendimento médico, tá? Em qualquer circunstância. Lembrar que o fato de ter aparecido a pandemia e do medo, do pânico em geral que acometeu grande parte das pessoas, muita gente com problemas não relacionados assim da Covid, perderam os seus segmentos por conta de que houve um fechamento geral de todos os atendimentos no primeiro momento, e por conta disso, começaram a ter algumas descompensações de suas doenças. Então é importante que essas pessoas saibam que elas podem vir ao pronto-socorro se elas tiverem com sinais de descompensação de suas doenças crônicas. Particularmente pessoas que sofrem do coração, do pulmão, diabéticos, doentes hematológicos, doentes da oncologia, enfim, esses doentes, eles muitas vezes têm alterações
do seu quadro de forma aguda, mas é uma doença que já é crônica e que precisam de uma assistência imediata. Eles podem vir ao pronto-socorro porque existe uma área que a gente chama área fora do fluxo gripal, ou seja, uma área não Covid para esse tipo de atendimento. Em relação ao paciente que tem suspeita de Covid, qual é a principal necessidade dele vir ao pronto-socorro? Quando ele tem sinais de agravamento da doença. E qual é o agravamento do Covid? O agravamento do Covid basicamente é a piora do estado geral, uma febre persistente, uma dificuldade, a gente chama de astenia, uma sensação de fraqueza generalizada, ou, o mais frequente, a queda da oxigenação, que geralmente se manifesta clinicamente como falta de ar. A pessoa está cansada, está com falta de ar, ela deve ir ao pronto-socorro, porque ela tem que avaliar a situação clínica dela. Perfeito, né? Então, assim, para reforçar mesmo, está seguro vir ao pronto-socorro sem nenhuma necessidade, né? Sem procurar atendimento de urgência. Sem sobredúvida. O pronto-socorro continua funcionando como sempre funcionou. Tá? Não mudou. Aqueles que já são usuários do Hospital da Motivação sabem disso, ele continua com o mesmo padrão de atendimento. Você chega, faz uma triagem, faz a ficha e o médico chama para o atendimento. E não há contato em todo este fluxo com pessoas com potencial suspeita de coronavírus. Perfeito. E quais os exames que podem ser feitos no PA para diagnóstico do Covid? Isso é um tema muito importante. Hoje a gente tem aí milhares de pessoas falando sobre exames de Covid. Ficou popular falar testagem em massa, ninguém nem sabe que teste é esse. Enfim, então vamos lá, vamos separar a coisa bem clara. Primeira coisa, a Covid é uma síndrome gripal, como várias síndromes gripais que nós estamos acostumados a atender todos os anos, principalmente nas épocas do outono e do inverno. Gripe é um conjunto de sintomas muito conhecido da maioria das pessoas, tá? Basicamente composto por febre, dor de cabeça, dor de garganta, espirros, tosse e sintomas de queda de estado geral, dor muscular, mal-estar geral e fraqueza. Isso é um conjunto de sintomas chamado gripe. Uma pessoa nessas condições, dentre as gripes comuns que hoje a gente tem na nossa região, o coronavírus é uma delas, né? A Covid-19, essa nova doença que apareceu. Então, pessoas com esta situação, tá? Elas podem vir ao pronto-socorro para fazer exames diagnósticos para saber se ela tem ou não a Covid. O principal exame é o exame que detecta a presença ou não do vírus. Você pode detectar isso diretamente ou indiretamente. Diretamente, através da detecção de parte desse vírus. Tá? A gente chama isso de antígeno. Então, toda vez que você tiver um quadro clínico agudo, que lembra Covid, gripe, e você precisa fazer o diagnóstico, você pode coletar do nariz um algodão que coleta parte da secreção nasal e esse exame vai para o laboratório e pode identificar o vírus. Está chamado de PCR-RT, esse exame. É o primeiro exame que identifica vírus. Mas, além dele, você tem outras duas formas de identificar o vírus. Você pode identificar quando o organismo que foi atacado pelo vírus começa a produzir anticorpos contra esse vírus. Isso começa a acontecer depois do 10º dia de sintomas. E aí você tem duas formas de detectar. Você pode fazer o teste rápido, esse famoso que todo mundo fala, ou você pode fazer o teste sorológico normal. Qual é a diferença dos dois? Tá? O teste rápido é um exame muito rápido, que você coleta, pode pegar uma gota de sangue, um pouquinho mais, coloca num aparelho, esse aparelho tem reagente, faz a reação e ele lê se tem um anticorpo ou não do Covid. Você pode ter dois tipos de anticorpo, o IgM e o IgG. Tá? O teste sorológico é um pouquinho diferente, você precisa de uma amostra maior de sangue, você precisa encaminhar para o laboratório, não são todos que tem, que vai fazer um exame numa estrutura de imunologia, é uma estrutura um pouquinho maior, diferente com outros tipos de reagente, que também dão o mesmo resultado. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é que o teste rápido, por ser um exame mais rápido e com uma tecnologia que foi desenvolvida para exame mais rápido, ele tem uma sensibilidade, uma especificidade um pouco menor. O que significa isso? Sensibilidade é o quanto que o exame consegue detectar aquilo que você está procurando. E especificidade é o quanto que o que você está procurando realmente é aquilo que você está procurando. Ou seja, se eu faço um teste rápido, eu tenho uma chance de fazer um diagnóstico mais rápido, mas eu posso ter uma parcela de pessoas que o resultado do teste rápido pode não ser aquele adequado, vai depender da interpretação médica. O médico é que sabe definir se isso está adequado ou não. O teste sorológico é um pouco mais sensível. Além disso, você pode fazer outros exames de imagem e exames de laboratório, que ajudam o médico a definir melhor em que parte da doença você está. E o pronto-socorro costuma fazer tudo isso. Tá? Faz os exames de imagem, basicamente são radiografias e tomografias, e faz os exames de sangue, que são exames
doenças inflamatórias de uma forma geral. Ok? Quer dizer, a gente não tem realmente um marcador sim ou não muito rápido, evidente do que é o que não é. Não Mesmo tem. os exames pode ter alguma dúvida, mesmo a queixa clínica e o exame de imagem pode ter alguma confusão com outras doenças. Sim. Então, realmente não é tão simples dizer sim ou não, porque a gente fica na angústia, né? Claro. Eu começo um sintoma gripal, quando eu venho ao pronto-socorro, eu quero que o pronto-socorro me martele. Isso. É ou não é? E nem sempre as coisas são tão Geralmente, cartesianas. exatamente. Geralmente as pessoas que só têm gripe, pegar um quadro clássico, lá, dor de cabeça, tosse, uma febre não muito alta, mas está com uma condição geral boa. Geralmente a gente até não faz muita coisa para esse paciente, só orienta. Porque pode ser uma gripe comum, dessas que dá todo ano, pode ser Covid, não sabemos. O mais importante é que ele saiba que ele tem essa possibilidade e que ele precisa fazer o que hoje é a única coisa que realmente nós sabemos que é eficiente para a Covid-19, que é isolamento e distanciamento. Ele vai para casa, com certeza se ele tem febre vai tomar remédio para febre, se ele tem dor pode tomar analgésicos, enfim, tem uma série de medicamentos que podem ser usados para alívio dos sintomas, mas não há um remédio específico para tratar esse estágio da doença. E muitas vezes não há nem necessidade de fazer mais exames, porque o próprio exame clínico e a história clínica é o suficiente para dizer se precisa ou não fazer mais alguma coisa para ele. Muitas vezes é só ir para casa, tomar analgésico. Se é uma gripe comum, às vezes em 3, 4 dias a pessoa melhora, mas se é a Covid, ela pode também melhorar, mas ela pode também ter uma evolução de pior, que é aquilo que eu falei anteriormente. Começou a piorar o sintoma, o estado geral, ou começou a ficar muito cansado, venha por uma reavaliação, para reavaliar a situação clínica do paciente. Isso. A pergunta seguinte é justamente dentro desse âmbito, assim, se eu fiz um teste rápido lá, sem passar por pronto-socorro, fui no laboratório, contratei um laboratório, fiz, e devo ir ao pronto-socorro para levar esse resultado necessariamente? O que eu faço com essa informação? Pois é, esse é o grande problema de se fazer exame sem uma solicitação médica, né? O correto é que todo exame seja feito com uma solicitação médica, ou, se vamos supor, é uma grande empresa que decidiu fazer aí uma testagem da sua população trabalhadora, que tem um médico do trabalho que interprete o exame. Agora, se você foi por conta própria, viu o exame, você vai precisar de alguém que interprete o exame, porque dependendo do estado que você tiver no exame, você pode estar transmitindo a doença. E é importante que você receba a orientação de isolamento e distanciamento. Então, se você não tem ninguém que possa interpretar esse exame para você e dizer o que é o correto, você deve realmente vir ao pronto-socorro, que é um lugar que está aberto 24 horas, enfim, se você ou marcar uma consulta com o médico, enfim, você tem que procurar um médico para que interprete esse exame para você. Porque os exames, o teste rápido, que na verdade é exame de anticorpo, ele tem uma interpretação própria dependendo dos resultados que você encontrar. Né? E muitas vezes ele vai ter que ser complementado com outros tipos de exames. Né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão toda. Tá? Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por isso que eu acho que para fazer exame, o ideal é fazer sempre uma consulta primeiro. Passar com o médico primeiro. A pergunta ainda nesse âmbito de exames que vem em seguida é quais são e como interpretar os exames para a detecção do SARS-CoV, que é o vírus que causa a Covid, né? Eu já comentei, né? Eu falei, ó, o PCR-RT é o principal exame, é o exame que eu diria para você que é o mais assertivo, a gente chama de padrão ouro, digamos assim, né? O padrão ouro é o que detecta o vírus, mas ele vai detectar o vírus num certo período de atividade da doença, que em geral é em torno de 10 dias. A partir do 10º dia, a gente nunca sabe qual é o primeiro dia da doença, então a gente considera o primeiro dia da doença o dia dos primeiros sintomas, que seja uma febre, uma tosse, ou um quadro de dor de cabeça, enfim. Esse é o primeiro dia do sintoma, quando começou a ficar sintomático, é o primeiro dia. Até o 10º dia, você fazer o PCR, ele é interessante porque há a chance de você detectar ou não a presença do vírus lá. A partir do 10º dia, a chance de que esse PCR seja positivo é baixa. Então, pedir esse exame pode trazer um grande número, né, de falsos negativos, ou seja, o exame está negativo, mas a pessoa tem a doença. Aí o ideal é fazer, a partir do 10º dia, começar a fazer os testes sorológicos. Pode ser o teste rápido, pode ser o teste de imunologia laboratorial. A diferença é que um é bem rápido. E para decisão médica, muitas vezes isso é bem interessante. Às vezes você está no pronto-socorro, em um pouco mais de 2 horas você tem o resultado na mão. E aí você vai ter 2 tipos de anticorpos que hoje nós medimos. O anticorpo IgM e o anticorpo IgG. A diferença deles é que o IgM é um anticorpo transitório, aparece mais precocemente, tá? E ele indica que você tem uma doença em atividade, uma doença ativa, ou fase aguda. Ou seja, quem tem IgM positivo, muito provavelmente deve estar transmitindo doença.
Então, se o IgM é positivo, é sinal de que você tem uma doença e ele está agudo. Você deve manter aquelas restrições de isolamento e distanciamento. Se você tem um IgG positivo, significa que você entrou em contato com o vírus da Covid, você já produziu os anticorpos. Não dá para dizer hoje, com o conhecimento que nós temos, que você está imune, mas dá para dizer que você teve contato que não transmite mais a doença. Acredita-se que a presença do IgG possa conferir imunidade, baseado nos estudos que nós temos de outras doenças gripais de padrão semelhante. Mas isso ainda não é uma certeza, esses estudos estão em andamento, nós vamos ter que aguardar. Então, lembrar, teste rápido, IgM positivo, você ainda está na fase aguda e potencialmente ainda transmite. IgG positivo com IgM negativo, você já teve a doença, está numa fase de recuperação e não está mais transmitindo a doença e pode estar imune. Tá? Eu digo pode porque isso ainda não está certo. Ok? Tem duas perguntas aqui que já chegaram ligadas a esse tema, né? Primeiro, o Moacir Silva pergunta se não seria mais aconselhável ali dar ao hospital logo no começo dos sintomas, evitando que se agrave o quadro. Então, na verdade, nós não temos nenhum remédio que controle a evolução da doença. Infelizmente não tem. Acreditou-se por um tempo na cloroquina, estão falando da ivermectina, mas não temos nenhum trabalho que corrobore que se você tomar um remédio precocemente, a doença não vai evoluir. Isso não tem, isso infelizmente não existe. Não tem um remédio que previne a evolução ruim da doença. Ninguém sabe direito por que alguns evoluem mal. A gente sabe que alguns grupos de doentes costumam evoluir pior. Né? Os cardiopatas, os fumantes, os doentes pulmonares, os idosos, aquela categoria toda que já foi bastante esmiuçada, mas não há uma sinalização de que se eu iniciar um tratamento preventivo, quer seja de sintoma, eu vou evoluir bem. Então, como eu não tenho isso, vir ao pronto-socorro numa fase inicial da doença nem sempre vai trazer resultado, talvez o resultado de informação. A pessoa vai receber informação sobre o que pode estar acontecendo e como ela deve lidar. Basicamente, o que mais controla a disseminação da doença é mantermos ambientes livres de aglomeração. Então, se muita gente vem ao pronto-socorro ao mesmo tempo e no meio delas tem algumas pessoas que possam ter a Covid, a gente cria um ambiente de maior disseminação. Então, o ideal mesmo é que as pessoas venham quando estão numa situação mais crítica. Por quê? Porque na situação, eu digo crítica, não muito crítica, claro. Ela está percebendo que está piorando, a gente tem percepções, tem que vir para fazer uma avaliação, porque aí, sim, essa pessoa vai se beneficiar de ficar internada porque ela vai precisar de um oxigênio suplementado, vai precisar de medicações que a gente tem feito em protocolos desenvolvidos por universidades, e o hospital usa esses protocolos também, para poder controlar ao máximo essa doença. Tá? Então, só complementando, a gente vai se dividir a doença em 3 fases clássicas. A fase gripal, que é uma fase de baixa periculosidade, o indivíduo está bem, e a gente deve orientar esse indivíduo a observar evolutivamente o que vai acontecer com ele e manter distanciamento e isolamento. Só remédio para sintoma aqui. A segunda fase é a fase de acometimento pulmonar, que é dividida em 2 fases. Tá? É a pneumonia viral, é o famoso vidro fosco, que ficou agora na moda, todo mundo fala do vidro fosco, mas não é uma característica do Covid. O vidro fosco é comum em várias doenças pulmonares, mas parece também no Covid. Essa presença da doença no pulmão, ela é dividida em 2 fases. Uma primeira fase, em que o paciente, apesar de ter doença no pulmão, está bem, mas ele deve receber algum tipo de medicação que controle o quadro sintomático dele. E a segunda fase da doença é que ele está com acometimento pulmonar, mas é com um acometimento mais grave, com deficiência de oxigenação no sangue e precisando de um suporte hospitalar. Esse é o paciente que vai internar. E a terceira fase da doença é uma fase em que o doente está numa cascata, numa tempestade inflamatória. É uma fase muito grave, geralmente aqueles pacientes que estão na UTI, entubados, e que merecem um tratamento específico para essa fase, que vai trabalhar com os mediadores inflamatórios, enfim, uma coisa bem mais específica. Lembrando que essas fases, a grande maioria das pessoas, 80% dos casos, estão na síndrome gripal. Então, ou seja, se eu pedir para que todo mundo que está com a síndrome gripal venha ao pronto-socorro, eu vou acumular de pessoas no pronto-socorro e às vezes ela só precisa de uma orientação. Essa orientação eu vejo que a mídia já vem fazendo há muito tempo nesses 3 meses de pandemia. Realmente vá procurar o hospital quando você está gripado no momento que você sente que não está bem, a febre está persistindo, a falta de ar está aumentando, quer dizer, a sua condição clínica não está boa, aí você vem. Mas se você está com aquela gripe comum clássica que você consegue tratar em casa, trate em casa no primeiro momento. Tá, eu perguntaria na carona disso, só antes de ir para a próxima pergunta, você acha que o paciente com doença crônica deve ter alguma outra abordagem nesse sentido ou não?
Todo paciente com doença crônica, ele tem o risco de descompensar também a doença crônica dele, né? E isso é um agravo. Eu acho que se ele tem um quadro gripal e tem uma doença crônica, principalmente doença pulmonar e cardíaca, eu acho que esse paciente pode vir um pouco mais precoce para a gente avaliar se a repercussão clínica que ele está tendo está relacionada à descompensação pela Covid ou por algum outro motivo. Mas é importante. E lembrar, o paciente com doença crônica deve vir ao pronto-socorro, se mesmo que não tenha síndrome gripal, se ele começar a apresentar sinais de piora clínica. É clássico. Venha, vai passar pelo fluxo não Covid. Tá bom? Isso é importante. Bom, a Ana Miriam pergunta se algum paciente assintomático, porém portador de Covid, pode inadvertidamente, ao frequentar o PA, transmitir para outras pessoas. É uma discussão grande. Essa resposta nem o OMS ainda tem. Eles estão discutindo lá. Mas vamos lá. O paciente assintomático e que tenha, seja portador de Covid, é importante tentar entender em que ponto que ele está dessa doença assintomática dele. Porque, assim, em tese, para uma pessoa transmitir uma doença, ela tem que ter o vírus presente nela. Então, se ele já está numa fase da Covid em que, por exemplo, ele já está com IgG positivo e IgM negativo, a chance dessa pessoa ter vírus é muito baixa. Então, certamente, ela não será uma transmissora. Em contrapartida, se ela está numa fase ainda ali inicial da assintomática, que testou um IgM positivo, ou ela fez um teste de PCR e detectou vírus, ela certamente é uma transmissora. Só que tem uma diferença. O assintomático, ele não é aquele grande transmissor. Não é aquele transmissor como o sintomático que eu espirro, tuço, e eu vou soltando partículas com vírus para o ambiente. O assintomático, como ele não está espirrando, não está tossindo, ele transmite muito menos. Mas ele transmite, por exemplo, quando ele põe a mão no nariz e bota a mão depois no corrimão ou no braço de cadeira, que alguém vai lá e depois põe a mão lá e depois leva ao nariz. Ele transmite de uma forma mais de contato. Por isso que o conjunto de higienização é higienizar as mãos e portar a máscara. A máscara é para diminuir ao máximo essa transmissibilidade para quem tosse e também a receptividade de quem não tem nada. Tá? Então, dizer que um assintomático, se ele tiver vírus, certamente esse assintomático vai transmitir. Mas isso é uma questão que a gente ainda não tem como pegar toda a população e definir quem tem o vírus, quem não tem o vírus. É muito difícil isso. Como é muito difícil e a doença já mostrou em cidades como Wuhan, Nova York, Lombardia, a região norte da Itália, já provou que consegue se transmitir muito rapidamente num grupo rápido de pessoas, a gente tem que tomar cuidado. Então, as medidas de higienização das mãos e de distanciamento e isolamento ainda são as melhores medidas para a gente prevenir isso. Então, eu prefiro que um assintomático não vá ao pronto-socorro. Prefiro que ele fique em casa. Tá? A Andréa Riva pergunta se alguém que já pegou o Covid, né, pode transmitir. Vamos lá. Eu entendo como o que você disse, pegou, eu entendo que ele já está curado. Se ele já está curado, ele entra naquele critério que a gente falou. A IgG positiva, a IgM negativa, provavelmente o PCR negativo, e provavelmente não está mais transmitindo. Agora, se ele pegou recente a doença, se ele se contaminou há menos de 10 dias, a chance de ele ser um transmissor é muito grande. Tanto é que a nossa recomendação médica, quando eu falo nossa médica, é de 14 dias, desde os primeiros sintomas, que seria um tempo hábil para que ele saísse daquela fase transmissora da doença e passasse a fase não transmissora, a fase de convalescença. Tá? Eu achei que ele ia perguntar se quem pegou pode pegar de novo. Né? Então vamos aproveitar e engatar essa daí. Quem pegou pode pegar de novo, para todo mundo se faz. Não sabemos ainda. Tá? As evidências mostram que não. Houve alguns testes na Coreia do Sul, após o primeiro surto deles lá, de que algumas pessoas ainda teriam o vírus no corpo, mas depois chegaram à conclusão que eram resíduos, não era mais um vírus vivo. Enfim, nós não temos evidência de que quem pegou pega de novo, mas nós também não temos a certeza de que isso não vai acontecer. Tá? Então ainda é uma questão em aberto, mas a grande maioria dos casos está sendo tratado como não pega mais, porque acredita-se também que essa IgG que se forma na evolução da doença cria imunidade. E criando imunidade, teoricamente, você não pega de novo a doença. Tá? E a Mônica Lira pergunta, não pode dar antibiótico no começo? Em tese, vamos lá, em tese, uma doença viral não se trata com antibiótico. Tá? Uma doença viral se trata com antivirais. A Covid-19 ela tem uma característica de que ela não tem antivirais específicos para ela. E
é muito comum, todas as síndromes gripais costumam evoluir com infecções bacterianas associadas, quer seja de via aérea, quer de via superior, quer seios da face, amígdalas, quer seja de pulmão. E aí muitas vezes realmente indica-se usar o antibiótico, que existe mais de azitromicina, mas pode-se usar outros antibióticos também. Eu acho que cada caso é um caso. É importante fazer uma avaliação criteriosa do indivíduo. Se houver algum indício de que tem, junto com a infecção viral, uma infecção bacteriana, vale a pena entrar com antibiótico. Se essa evidência não está clara, eu não daria antibiótico. Eu preservaria e esperaria um pouco mais. Tá? Acho que junto com isso eu vou casar uma pergunta mais à frente aqui, que além de sintomas respiratórios, pode ter algum outro sintoma, Covid? Pois é, isso tem sido um desafio para toda a comunidade médica, principalmente para as equipes que estão no atendimento de emergência. Então, o que acontece? A gente conhece a Covid-19, ela é uma doença cuja entrada é pelo sistema respiratório. A pessoa se contamina e o vírus se aloja na região nasal, na região da boca e também na região pulmonar. Então, entende-se no primeiro momento que esses pacientes teriam doença única e exclusivamente respiratória. Mas pelo fato da gente ter várias pessoas e vários casos de assintomáticos portadores, pode existir a possibilidade do vírus entrar no teu organismo, você não fazer sintomas respiratórios por questões individuais da tua própria imunidade, porque todos os sintomas, na verdade, são respostas inflamatórias que o organismo faz à presença de um estranho, que é o vírus. E você pode começar a desenvolver outras alterações, principalmente vasculares, nesse indivíduo. O que nós temos visto é alguns quadros relacionados com doença isquêmica do coração, né, que são os infartos ou as anginas, também com doenças isquêmicas de outras artérias do corpo, quer seja cerebral, quer seja intestinal, e a gente tem visto também algumas inflamações intestinais, porque uma das apresentações clínicas também é a diarreia. Tá? Então o paciente pode apresentar inicialmente um quadro de febre, dor muscular e diarreia e poder ser no Covid. Só que lembrar que esse paciente é um paciente com uma menor transmissibilidade, ele se comporta como um assintomático. Então, do ponto de vista de como lidar com ele dentro do hospital, é um pouquinho diferente daquele respiratório. O respiratório, sim, a gente tem muita preocupação em deixar ele mais isolado possível. Os demais, às vezes, acontece. Infelizmente, medicina não é 100%. É importante lembrar que, pelo critério oficial do Ministério da Saúde, Secretaria, se considera apenas sintomas respiratórios. Exatamente. O que nos faz desconfiar da Covid-19 sempre é o sintoma respiratório. É muito difícil que eu vá desconfiar. Senão daqui a pouco eu vou achar que qualquer coisa que aconteça no ser humano seja Covid-19. Não é bem assim. Né? E lembrar, como tem os assintomáticos, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Se não é uma outra doença comum que nós temos, um cara que foi assintomático, mas que tem o vírus. Pode ser também. Se tiver só sintoma intestinal, apenas, que simplesmente eu procuro um pronto-socorro, sou examinado, só diz que a oxigenação está boa, eu não tenho sintoma nenhum, não tem porquê eu pensar que seja Covid. Não. Geralmente é a diarreia associada a sintomas respiratórios. Porque a gente tem, nessa época do ano temos menos, mas no verão a gente tem com muita frequência os quadros intestinais agudos, que não tem nada a ver com Covid. São bactérias intestinais, são toxinas, são vírus, ou seja, são outras coisas. Tá. Aqui eu pergunto assim, se eu tive o diagnóstico de Covid, mas de forma leve, quanto tempo devo ficar afastado e como realizar o isolamento? Isso é importante, porque essa é a principal recomendação que a gente faz em pronto atendimento para os quadros leves. Tá? É aquele paciente que tem um quadro gripal, fez o diagnóstico, quer seja por isolamento no SOB, quer seja por outro tipo de teste, e ele não precisa ser internado, porque é um quadro leve, ele deve ficar afastado. O tempo de afastamento, a gente padronizou, o Ministério da Saúde, junto até com a OMS, 14 dias. Por que 14 dias? Porque 14 dias é o tempo médio entre o primeiro sintoma surgir e a grande maioria dos indivíduos não terem mais vírus. Tá? Então, se isso acontece em 14 dias é o tempo seguro para que esse indivíduo não transmita após 14 dias mais esse vírus às outras pessoas. O que ele deve fazer? Ele deve manter um isolamento, preferencialmente, aí vai depender muito das condições socioeconômicas de cada indivíduo, mas preferencialmente ocupar um único cômodo, ele ficar neste cômodo ter janela, essa janela ter uma vazão para a área externa da casa, tá? E ele manter a porta desse cômodo fechada e outras pessoas da casa que puderem auxiliá-lo levarem o alimento. Se só tem um banheiro na casa, ele tem que ser o último a tomar banho
nesse banheiro, e depois que ele tomar esse banho tem que ser feita uma higiene nesse banheiro, coisas nesse sentido. Quer dizer, o isolamento é manter o indivíduo num único ambiente para que outras pessoas não se contaminem com as outras pessoas que coabitam o ambiente com aquele indivíduo. É claro que num país como o nosso, que nós temos áreas de extrema pobreza, pessoas que moram em aglomerações, é muito mais difícil realizar esse tipo de isolamento, mas é o ideal. Tá? E dentro da casa, manter sempre o distanciamento mínimo de 1,5 m a 2 m, que é o ideal, e máscaras, né? Máscaras e higiene das mãos. Essa é a ideia. Certo. A Shirley Santana, ainda falando de grupo de risco agora, pergunta se todas as pessoas que têm asma, se pegarem o vírus, terão que ser entubadas. Né? Primeiro, não. Tá? Asma é um dos fatores de risco para a Covid-19. Na verdade, no início da pandemia, ela era bastante citada. Com a nossa experiência nesses 3 meses, nós temos visto que a asma não é uma doença tão grave assim para a Covid-19. A gente tem visto que a asma tem sido mais preservada dentre grupos. A gente vê poucos asmáticos evoluindo com doença ruim. O fato de você ter uma doença crônica, você participar de algum grupo de risco, não significa que necessariamente se você tiver a doença você vai ser entubado. Lembrar que os pacientes entubados é um percentual muito baixo de indivíduos, é de 1 a 3% só. Então é uma categoria baixa. O problema é que, se você pegar uma grande disseminação dessa doença, você vai ter um número enorme de pessoas doentes. Se você for pensar em 1 a 3% desse número enorme, você vai ter uma necessidade muito grande de terapia intensiva com respirador, que não é uma coisa altamente disponível para todas as pessoas. Graças a Deus, aqui no Hospital Monteverde nós não tivemos esse tipo de problema. Nesses 3 meses, nós sempre tivemos sobra, tanto de leito quanto de respirador. Tá? Isso é um sinal de que a gente se preparou para isso. Mas, infelizmente, em outros centros pode acontecer de não ter. Então, quanto menos pessoas se contaminarem, menor o risco de ter um colapso nos sistemas de terapia intensiva, que é a grande questão. Mas ser grupo de risco não significa, não é uma sentença, vai para o tubo, tá? O tubo é para pouquíssimas pessoas. Tem muitas pessoas do grupo de risco que adoeceram, muitas não estão em casa e muitas se hospitalizaram e foram embora para casa sem precisar passar no CTI. Perfeito. A Dirce Maria Soares, Luciano, pergunta qual a diferença entre catéter nasal de alto fluxo e ventilação mecânica invasiva? Boa pergunta. Essa é uma pergunta bem específica, hein? Bem técnica. Bem técnica. Dirce, né? A Dirce Maria Soares. Então vamos lá, Dirce. O catéter nasal de alto fluxo é uma ventilação não invasiva, ou seja, eu não introduzo nenhum tipo de instrumento dentro da garganta ou que chegue lá numa traqueia que é uma área interna do pulmão. Fica parecendo um catéter mais grosso, que ele fica bem nas narinas e eles ficam jogando um oxigênio com fluxo muito alto. O fluxo é tão alto que ele é capaz de gerar volume que faça o pulmão ventilar. Mas não há invasibilidade quando eu coloco um catéter de alto fluxo. Eu não coloco nenhum tipo de tubo, nenhum tipo de dispositivo interno que vá até dentro do pulmão. Então é uma forma de eu assistir um indivíduo sem precisar sedá-lo profundamente para poder fazer a intubação. É uma ventilação não invasiva. A ventilação invasiva, eu necessariamente preciso acessar a traqueia do pulmão desse paciente. A traqueia é essa parte alta que fica logo abaixo da corda vocal. Para isso, eu posso ter 2 formas de acessar. Eu posso acessar através de um tubo ou eu posso fazer um buraco aqui nessa região chamada traqueostomia. Tá? Aí eu estou invadindo, eu faço a invasão. Tá? Isso é ventilação invasiva. Para eu fazer isso, é necessário que eu cede o paciente para que ele possa suportar essa terapia. Ele não vai suportar essa terapia acordado. Lógico que num determinado momento dessa terapia, quando eu estou retirando esse suporte de ventilação desse indivíduo, ele chega a acordar, ele acorda, mas de uma forma programada, para que ele não sofra. Tá? Essa é a ideia. Mas para eu iniciar a terapia, necessariamente eu preciso sedá-lo. Eu dou remédio para que ele durma, enquanto ele dorme eu coloco o tubo na garganta dele. Tá? Essa é a diferença. Maravilha. A outra pergunta é assim: eu tenho uma doença crônica, estou tendo sintoma que parece ser agravo da doença crônica. Devo ir ao PA? Você já respondeu, mas vamos reforçar. Vou reforçar. Porque o que nos preocupa muito, isso aconteceu não só no Brasil, aconteceu na Itália, na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, também aconteceu no Brasil. Houve muitas mortes em domicílio por conta de agudização de doença crônica de indivíduo com medo de hospital. Não tenha medo, os hospitais se prepararam para atender as 2 populações, a população com Covid e a população sem Covid. Tá? Venha, é importante. Assim, eu acho que é importante comentar aqui que há cidades em que a calamidade pública, na Itália a gente viu isso. Olha
e os prontos-socorros estão abarrotados Isso. de pacientes com Covid, Sim. lotados mesmo. Então, assim, ali a nuvem de aerossol no ar é enorme. Então, não é a nossa condição. Não é a nossa Eu acho condição. que, assim, a situação está bem espalhada. É. Até dentro disso, fica uma pergunta aqui que eu pulei, mas volto a ela. Como está o movimento no fluxo Covid do PA, né? Ele tem oscilado o movimento. A gente tem períodos em que há maior procura, tem períodos que há menor procura, mas ele tem sido um movimento que flui, não há tempo de espera exagerado, não há aglomeração em sala de espera. Nós optamos em criar o nosso fluxo da síndrome gripal numa área mais externa do hospital, em que a gente pudesse ter um ambiente de maior ventilação, porque a gente sabe que ambientes mais bem ventilados são ambientes com menor aerossolização de vírus. Isso é um fato bem importante, né? A questão da carga viral. Quanto menor a carga de vírus no ambiente, menor a chance dessas pessoas adoecerem e adoecerem gravemente. Tá? Então a gente procurou um ambiente que ele é mais aberto, a gente consegue ter uma ventilação melhor e nós não estamos tendo aglomerações. Temos períodos realmente em que há um aumento do fluxo e períodos em que há uma diminuição do fluxo. Talvez isso esteja relacionado com períodos de maior flexibilização, maior movimento na cidade, menor movimento na cidade. Tá? De qualquer forma, não temos certeza se é isso que acontece. Mas o fluxo vem sendo bem administrado, não estamos com dificuldade no atendimento, pelo menos até este momento. Certo. Tem uma outra pergunta aqui de dúvida se deve vir ou não. É um paciente que está com sintomas que não são gripais, tá? Mas é grupo de risco, sem ter doença crônica. Estou imaginando que seja um idoso, assim, que tem um sintoma não gripal de qualquer outra coisa, mas tem medo de vir ao hospital. O que ele deve fazer? Acho que também isso já foi. Eu acho que assim, independente de ser sintoma que possa ser Covid ou não ser Covid, se ele tem uma sintomatologia que merece uma atenção médica, ele deve vir ao médico. Ele tem duas opções sempre de vir ao médico. Se é uma coisa muito aguda, muito rápida, tem que vir ao pronto-socorro, não tem jeito. Se é uma coisa mais insidiosa, que é mais lenta, que dá tempo de agendar uma pessoa, você pode ir, às vezes, num consultório médico. A nossa rede ambulatorial está funcionando com todas as restrições necessárias para esse funcionamento. Então, existe rede ambulatorial também atendendo. Então, é importante que ele não deve se furtar de ter um atendimento médico. Isso é o mais importante. Tá? Lembrar que pronto-socorro, emergência, é para atendimentos médicos muito agudos. Então, vamos pegar o caso de um idoso que está tendo uma tonteira e cai. Ele tem que vir ao pronto-socorro. Eu tenho que saber por que ele caiu. Ele pode ter caído porque ele fez um AVC, ele pode ter caído porque ele fez um infarto, ele pode ter caído porque fez um baixo fluxo, uma hipotensão e caiu. Enfim, eu tenho que saber. A gente nunca sabe qual é a gravidade desse quadro. Agora, eu posso ter um idoso que está inchando a perna. Ela está inchando já de 2, 3 dias para cá. De repente, ele pode até, se for uma coisa que não está muito intensa, marcar uma consulta ambulatória para ver por que a perna dele está inchando. Às vezes é um coração mais fraco, às vezes é uma descompensação da doença hepática, às vezes é um problema circulatório local, enfim. Precisa fazer essa avaliação. Lembrando também, eu sempre gosto de falar, quando a gente fala pandemia, o risco de infecção está em todo lugar, gente. Né? No hospital está mais, ou ali, ou aqui, ou acolá. Assim, está em todo lugar. Onde há aglomerações, isso não precisa ser só no hospital, então a gente tem visto muitos casos em aglomerações na cidade, tudo Sim. isso é um grande perigo, precisa tomar cuidado, as pessoas não respeitando o distanciamento, né? Às vezes traz mais risco você pegar aí fora, no comércio, por exemplo, do que numa frequência, um ambiente de saúde, onde todos os cuidados são redobrados, digamos assim, né? Com higienizações mais frequentes, com produtos adequados, onde a equipe é consciente. Só para ilustrar o que você falou, tem um estudo, ele é da Coreia do Sul, que mostra que houve lá na Coreia do Sul um caso em que a contaminação aconteceu num local, num prédio, onde tinha um teleatendimento. E trabalhavam 30 pessoas no mesmo ambiente. Dessas 30 pessoas, 21 se contaminaram. Estou nem falando de gravidade de doença, só de contaminação. E era um andar do prédio. Desse mesmo prédio, os casos nos demais andares do prédio foram mínimos, muito pequenos, isolados, um aqui, outro ali, acho que foram mais 4 ou 5 casos. Ou seja, o problema maior é ficar todo mundo junto por um tempo prolongado num ambiente com pouca ventilação, com ventilação recirculante. Esse é o grande problema. Se você tiver um ambiente de espaçamento e aberto, e pouco tempo de exposição de estar junto, certamente a chance de transmissão cai bastante. Tá? Cai bastante. Perfeito.
A Mônica Lira, que já perguntou, eu estava voltando aqui com uma outra pergunta interessante. Quem tem trombofilia, né, que são doenças que aumentam a chance de coagular o sangue, é grupo de risco? O portador de trombofilia é entendido como grupo de risco? Nesse momento, não. Tá? Os portadores de trombofilia não fazem parte do grupo de risco atual. Mas lembrar que alguns estudos falam muito a favor de que a doença evolua por microtrombos, por coagulação intravascular disseminada. Então é importante que esses pacientes que têm trombofilia, se estão anticoagulados, checarem se a anticoagulação está adequada, continuarem a fazer o seu acompanhamento. E se não estão anticoagulados, ficarem atentos a qualquer sinal e sintoma de doença respiratória, tá? Mas eles não fazem parte do grupo de risco, pelo menos nesse momento. Eu diria até que se beneficiam, porque se tem trombofilia, naturalmente o tratamento é anticoagular, né? E se tiverem algum agravo, se adquirirem Covid, tiverem algum agravo, pelo menos a complicação trombótica está protegida, já está naturalmente anticoagulada. Exatamente, que seria uma das complicações. Né? Desde que esteja adequadamente. Desde que esteja adequadamente. Isso é um outro processo, estão bem anticoagulados. Adesão à anticoagulação adequada é mais importante aí. Né? Exatamente. Então, assim, uma pergunta aqui também de você como gestor da equipe já também, mas acho importante a gente abordar isso aqui. Muito se falou por aí, pela mídia, que trouxe o tempo todo profissionais de saúde. E aqui, Luciano, temos muitos casos de profissionais infectados aqui no PA. Eu vou falar com orgulho, viu? O PA é um lugar com baixíssimo nível de contaminação de profissionais de saúde. A gente fez um extenso trabalho antes de iniciar o fluxo de usos de EPI. A direção do hospital fez um esforço enorme para poder disponibilizar os EPIs. Foi uma fase em que a obtenção dos EPIs não estava fácil, porque já tinha tido um boom na China. Lembrar que a China fechou o seu mercado durante 2 meses praticamente, e a China é a maior fornecedora de todos os EPIs do mundo inteiro. E foi no momento também que Nova York explodiu, e os Estados Unidos caçou EPI do mundo inteiro. Então foi um trabalho muito forte da equipe de gestão do hospital. O hospital, inclusive, começou a fabricar alguns EPIs, como máscaras e aventais, com grupos de voluntários, e isso trouxe uma segurança muito grande à equipe. A equipe usou os EPIs. E olha, eu posso dizer para você que pessoas que estão diretamente no fluxo gripal, médicos, nenhum se contaminou, enfermeiro, nenhum se contaminou. Nós tivemos contaminação de médico sim, mas de um médico que não fazia parte do fluxo gripal, ele deve ter se contaminado em outro ambiente, não no ambiente daqui. Tá? Então, assim, nenhum médico nosso foi internado, nenhum enfermeiro nosso foi internado. O PA realmente está com um índice de contaminação de equipe muito baixo. Isso me deixou muito feliz porque mostrou que todo mundo tem levado muito a sério essa questão da paramentação. Lembrar que o nosso SCIH, que é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, também fez um trabalho exaustivo de orientação de uso de EPI e de orientação de como colocar e tirar os EPIs, que a gente chama de paramentação e deparamentação, tá? Então isso foi muito bacana, muito bom mesmo. O pessoal está pedindo bastante aí para a gente reforçar quais são os grupos de risco. Basicamente, né, os portadores de doenças crônicas pulmonares e cardíacas. Lembra que doença crônica cardíaca a gente vai pensar primeiro na hipertensão. Tá? A hipertensão é uma doença de várias condições clínicas. O hipertenso leve, que toma uma medicação só e está bem controlado, certamente não faz parte desse grupo de risco. O grupo de risco é que é hipertenso grave, que já tem doença cardíaca, que já tem doença renal associada, que toma vários tipos de medicação, que tem dificuldade em controlar. Tá? Então, assim, são os cardiopatas já com disfunção de órgão, os pneumopatas já com disfunção de órgão, os idosos acima de 65 anos, que é o grupo que tem a maior taxa de complicação e morte, dos portadores de doença pulmonar crônica. A gente tem o DPOC, que é aquele que atinge, aquele que é ex-fumante ou fumante ainda, que atinge uma camada populacional acima de 55 anos, e a gente tem o asmático, que eu falei no começo, é um grupo de risco, mas que a gente tem visto cada vez menor a frequência desse grupo de risco evoluir mal. O fumante é um grande grupo de risco e o grande obeso é um outro grande grupo de risco. Tá? Então, basicamente, são esses. Ok? Maravilha. O Kleber Scheiblich, um abraço para o Clebão, que trabalhou com a gente aí. Pergunta qual a importância da fisioterapia respiratória em todos os casos de pneumonia e agora também do Covid, que é um papel importante. Muito. Na verdade, todos os pacientes que internam fazem fisioterapia, porque uma das dificuldades do paciente é na expansibilidade pulmonar. Ele tem muita dificuldade nesse processo.
Então, mesmo o paciente que está só precisando de uma reposição de oxigênio por um catéter, ele trabalhar com fisioterapia ajuda ele a manter um padrão respiratório mais adequado. Conforme esse paciente vai tendo um agravo do seu acometimento pulmonar e necessita de uma ventilação mecânica invasiva, mais ainda, para diminuir a possibilidade de ele formar bolhas e secreções no pulmão que possa piorar ainda mais o trabalho ventilatório. Além do que, o fisioterapeuta, no centro de terapia intensiva, ele é responsável por todo o manuseio também do respirador. Então, ele faz toda a parte de cálculo de volume, frequência, pressão respiratória, todos esses manuseios da máquina, que não é fácil. Precisa entender do assunto para poder mexer. Tá? Então, é importantíssimo termos um fisioterapeuta atuando junto com o paciente nesse momento. Tá? Os pacientes ambulatoriais, teoricamente, são aqueles pacientes sem acometimento pulmonar grave, então eles não necessitariam. Tá? E, assim, avançado da hora, né? Tem mais umas 3 perguntas, mas vamos fechar aqui com essa pergunta, Luciano. Quais mudanças para o futuro você imagina que ocorrerão no PA, no aprendizado da utilização do PA? Você acha que isso vai modificar a rotina do PA, por exemplo? Eu espero que sim. Na verdade, o Brasil tem uma cultura de procura a médico vinculada ao pronto atendimento, quer seja na saúde pública, quer seja na saúde privada. Isso é um vício populacional, tá? Cultural. Parece que, para a grande maioria das pessoas, fazer uma consulta médica é ir a um pronto atendimento. E, na verdade, a gente deveria cada vez mais disponibilizar a atenção de consultórios, onde você consegue agendar uma consulta, ir num horário marcado e ser atendido com uma fluidez maior, do que ficar, às vezes, aguardando um amontoado de pessoas que vão ao mesmo tempo no mesmo lugar. Eu gostaria muito que, com essa pandemia, a gente teve, não só nós, com contatos com vários gestores de pronto-socorro por aí, a gente teve uma queda na procura de pronto-socorro de uma forma geral. Mas a queda não veio por uma conscientização, veio por medo. A gente quer uma conscientização de que as unidades de emergência e urgência sejam utilizadas para situações de emergência e urgência. E quais são essas situações? Basicamente, traumas, tá? Um acidente, uma queda, um ferimento, lesões do tipo envenenamentos, toxicidade, a pessoa fez alguma toxicidade, até mesmo alguns quadros aí abdominais, de toxicidade, situações de piora rápida de qualquer tipo de doença, um diabético começou a piorar rapidamente, a piora ela é notada clinicamente, qualquer ser humano consegue ver que alguém está mal, a pessoa fica pálida, a pessoa fica com um batimento cardíaco acelerado, a pessoa tem dificuldade para respirar, qualquer situação disso, isso se agrava para ir ao pronto-socorro. Agora, situações, às vezes, de cronicidade, a pessoa às vezes está 15 dias com uma dor de cabeça que ela toma uma Novalgina e melhora. Teoricamente, ela não precisaria ir num pronto-socorro resolver isso, ela pode marcar uma consulta com o clínico. Se ela já logo nos primeiros 3, 4 dias percebe que não melhora, já marca, ela consegue. Hoje em dia, o nosso serviço tem conseguido atender as pessoas aí dentro de 7 a 10 dias. Espero que a gente consiga cada vez atender mais rápido, ambulatorialmente, criando realmente um uso adequado do nosso sistema. Então, eu espero que a pandemia traga, ao invés do medo, a conscientização de que unidades de emergência e urgência são unidades para tratamentos agudos, de coisas que aconteceram há muito pouco tempo e que precisam ser vistas rapidamente. E deixar os quadros mais crônicos para situações de ambulatório. Além disso, a pandemia vai trazer para a gente, acho que, novos comportamentos, né? Como lavar bem as mãos, se alimentar em lugares adequados, né? Coisas nesse sentido, né? Criar alguns comportamentos de higiene que realmente modifiquem. E talvez até o uso de máscaras, não diria sempre como estamos usando agora, mas talvez todo mundo gripado comece a usar máscara. Como no Japão. Como no Japão, como os Prática já fazem. prática de muito tempo deles. Acho que isso vai ajudar bastante, eu penso nisso. Maravilha. Luciano, obrigado pela presença, foi uma honra tê-lo aqui, grande amigo, parceiro, de longa jornada aqui, foi muito legal esse papo, a gente ajudou aí com várias dúvidas e a gente melhora a nossa comunicação também. Obrigado a todos pela presença, lembrando que semana que vem, quarta-feira, é aniversário da Atibaia, então nós vamos descansar um pouco do tema saúde, vamos refletir em outros assuntos, participem de lives aí ligadas às artes, música, enfim. Vamos mudar um pouco o tema e na próxima semana, na primeira semana de julho, estaremos aqui falando sobre CPI no Covid. Não percam, pessoal. Obrigado pela presença, participação.
Até logo, até a próxima.